Maravilha, Edson. Ô Edson, você hoje, a gente sempre vê você pregando nas igrejas, né? Você já pregou na segunda IEQ, já sempre prega na primeira IEQ. Já vi pregações suas da Assembleia de Deus, né? Nas Assembleias de Deus. Sim. E também pregações que você faz externamente, na região nossa aqui, né? Sim. Você é muito solicitado para pregar, né? Graças a Deus, né? Esse lance de ser um pregador da Palavra de Deus, como é que isso começou? A primeira vez que eu tive o contato, assim, com o microfone para pregar, eu lembro que eu estava lá na Assembleia de Deus, ali no Ministério de Madureira, que é ali no Douradão, né? E foi num teatro a primeira vez. Eu tinha, acho que 6 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje, a primeira mensagem que eu preguei foi Salmo 23. Apesar de ter sido num teatro de crianças, aquilo mexeu muito comigo. E naquele momento eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo um pouco mais da palavra, aprendi a ler e fui conhecendo alguns caminhos ali que foram facilitando bastante, né? Interpretação de texto, tudo foi se encaixando e foi se encaminhando. Aí, conforme eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo naturalmente, não precisei forçar nada, foi tudo acontecendo naturalmente. Olha que legal, né? E você hoje, né, está como diácono, é isso mesmo? Na Igreja Quadrangular? Sim. Permanece lá ainda, né? Permaneço. Eu fiquei 16 anos praticamente na Assembleia de Deus. Quando eu vim para Bernardino em 2003, a primeira igreja que eu frequentei aqui foi a Assembleia de Deus do Belém. Na época o pastor era o pastor Osni. Fiquei 2 anos ali e aprendi bastante ali. Eu tinha 5 para 6 anos, né? E aprendi muita coisa ali. Depois a minha mãe começou a frequentar a Assembleia de Deus de Madureira. Na época era o pastor Luciano que estava ali na época. E fiquei ali por uns 10, 12 anos mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. E foi ali que eu acabei crescendo na fé e aprendendo muitas coisas na Escola Bíblica Dominical. E passaram alguns outros pastores ali que foram me ensinando. E eu tive alguma passagem também ali pela Igreja Valente de Deus. Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo curiosidade de conhecer outras denominações, né? Legal. E eu passei ali pela Igreja Valentes e eu acabei desviando quando eu tinha meus 16 para 17 anos, fiquei 5 anos fora. Mas é aquele desviado que ia no culto uma vez na semana, sabe? Mas ia. E tipo, eu fiquei fora, não preguei mais durante esse tempo. E aí eu voltei para a Assembleia de Deus, já hoje dirigida pelo pastor Ademar. E ali eu fui reestruturando meu ministério novamente, né? Aprendi muito com o pastor Ademar, o Caio era o líder de jovens na época. O filho dele, o Caio, né? Isso, aprendi muito com ele e fui reestruturando o meu ministério, né? Mas aí eu comecei a orar a Deus porque eu queria aprender mais, né? Eu queria me aprofundar mais. E num período de oração aí em 2022, a gente estava fazendo a campanha de 40 dias no monte, que o pastor Kaká faz, né? Todo ano. E no último dia da campanha, o Senhor tocou muito forte que iria me ensinar algumas coisas novas. E eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser isso aí? E um belo dia o pastor Felipe Bernardes me convidou para ir num culto ali na Quadrangular. E eu aceitei, falei, vamos lá. Quando eu entrei na igreja, assim, eu senti Deus falando aqui, eu vou te trazer para cá. Falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu pedi confirmação a Deus uma semana, na última semana da campanha de oração, eu falei assim, Senhor, se é para mim mesmo, confirma, tal. E Deus falou muito forte. E eu acabei indo para Quadrangular e tô ali desde 2022, 6 de janeiro de 22. Você sabe que tem um pastor falecido, ele já faleceu, ele meio que recente faleceu, um grande pastor, foi meu pastor, um grande amigo meu. E além de ser pastor, um grande amigo, né? Ele falava assim, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Sim. E às vezes a gente tem um encontro vem pra igreja, e às vezes a vida, os aconteceres da vida, né? Algumas pessoas acabam desviando, depois elas acabam retornando, né? E eu acho que deveria ser assim, né? Quando as pessoas elas saem, né, desse caminho, né? Em vez de a pessoa, não, deixa quieto, deixa pra lá, esquece ele lá. Não, né? É o momento de você ir lá e falar, opa, vem aqui, ó, tá acontecendo com você, irmão? Né? Eu sei que eu passei por isso uma vez, viu?
Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal aqui, ó. Opa. Olha a sua responsa aqui, ó. O psicólogo Walter Prestes está ligado na live. Um abraço para você, Walter. Teve aqui no podcast BC, né? Tiaguinho Som também. Olha, meu parceiro, companheiro, apoia o podcast BC. Também eu coloco aqui, né, o apoio dele, o Reinaldo José Cílio, né? Ele faz ali, né? Você conversa com ele, ele vai ajudar. Né, o pessoal que quer construir, quer reformar, ele ajuda no financiamento, Minha Casa Minha Vida, na construção, é o Reinaldo José Cílio. Obrigado, viu? Deus abençoe pelo seu apoio. E eu deixei o banner dele passando ali, depois você vai ver aqui alguns cortes. Eu deixo o banner passando ali, né? O pessoal que quiser falar com ele, é só entrar em contato com o número ali. Um abraço, Reinaldo. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo seu apoio. Cara, mas igual eu falei pra você, né? Talvez se ninguém tivesse ido atrás de você, ou você não tivesse retornado, você não teria toda a estrutura que você está hoje, não é verdade? Assim, o viver é uma experiência, né? Passar pela vida e adquirir experiências. E é bom, assim, foi bom, nunca é bom a gente sair da presença de Deus, mas foi bom, assim, pra mim, porque eu vi que lá fora é um vazio, é só um vazio. Legal. Nada preenche, sabe? Aí é um vazio do tamanho de Deus, pra falar a verdade. Sabe, Edson, eu penso assim, né? A gente olha muito para Jesus, né? Sim. Jesus tem uns ensinamentos assim poderosíssimos, né? Que até Sim. hoje ecoa. A gente sabe, se você buscar ler a Bíblia, você lê também muito mais do que eu, né? Você pode até me questionar e falar, tá errado isso aí, eu vou aceitar de boa aqui. A religião da época, né? Costumava pegar as pessoas e segregar as pessoas, e separar as pessoas, né? E Jesus não, né? Ele queria ir de frente com aquele que estava com problema. Enquanto a religião fazia, põe de lado aí. Não, ele ia lá, não, aquele lá, é aquele lá, né? E igual você falou, né? Você desviou, teve um período fora, né? Mas você retornou. Então é importante isso, importantíssimo isso, né? Porque às vezes são momentos na vida que a gente vive. Esse mundo, ele é cheio de oportunidades e algumas falsas ilusões aos nossos olhos. Principalmente para a juventude. A juventude está rodeada de pratos, né? E assim, para quem desviou e voltou, era melhor não ter desviado, não ter experimentado. Mas quando a pessoa desvia e volta, sente o gosto do mundo, ela tem que renunciar. Não que a pessoa que nunca desviou não tenha que renunciar, o evangelho é renúncia. Mas para quem saiu e voltou, o peso é um pouco maior, sabe? Porque experimentou lá fora. Eu penso assim, sabe? Eu penso não, né? Na verdade é o que é, né? São consequências. Exato. Não é verdade? Porque, por exemplo, você desviou. Um exemplo, tá? Algumas coisas alguns erros foram cometidos. Com certeza. E agora, às vezes, a credibilidade, né? A pessoa fala, mas esse cara tá pregando agora. Ele até tantos meses atrás ele fazia isso, aquilo. Só que aí você tem que voltar com o dobro de força, né? Exatamente. Falou, poxa, né? Deixa eu mandar mais um alô aqui, pessoal, aqui, ó. Luiz Eduardo Alves, boa noite, obrigado, viu? É o Luizão aqui, né? Vanderlei Figueiredo. O pastor Vanderlei Figueiredo. Deus abençoe, pastor, obrigado pela audiência sua aí, né? Maravilha. Ele tá falando aqui, ó, ele quer pregar também, agendas 14... Olha, ele colocou o número aqui, ó, 14... deixa eu ver aqui, ó, 996889162. Tá aqui na live aqui, né? Deus abençoe, pastor. Isso mesmo, né? Vamos pregar a palavra aqui. Obrigado o restante aqui, o Alexandre Monteiro também. Muito obrigado, viu? Mas, o Edson, e como é que foi quando nós falamos agora aqui, né? Conviver com isso. E as pessoas aí, quando você começou a pregar, viram você em cima do púlpito e falam, mas esse rapaz está pregando agora, e agora? E aí? Na verdade, assim, a gente tem que conviver com tudo. A gente tem que conviver com os elogios, com as críticas. A gente tem que aprender a conviver com isso, né? E como que a gente faz isso? Só Deus sabe as críticas que eu recebo e os elogios que eu recebo não me afetam. E só Deus sabe que quando elas começam a me afetar, eu choro escondido, sabe? Eu choro no meu quarto. Eu tô ali orando a Deus de noite, de madrugada. Às vezes eu perco o sono. E, tipo assim, eu não deixo me afetar. Uma coisa que é interessante, quando eu comecei a pregar, e
eu buscava muito a Deus para pregar. Não que a gente não busque hoje, mas o primeiro amor ali é fantástico, né? Aí eu jejuava, orava, buscava, lia a palavra, tava ali. Aí a pessoa acabava, Deus derramava o poder dele sobre a igreja e, tipo assim, as pessoas chegavam no começo e falavam assim: nossa, Edson, você pregou bem e tal. E eu deixava aquele elogio entrar no meu coração, sabe? Eu comecei sabe, nossa, eu prego e tal. E, tipo assim, começaram a acontecer algumas coisas na minha vida que eu percebi que era Deus me lapidando como um vaso de barro. Olha só que legal. E, tipo assim, foram acontecendo coisas na minha vida que foram quebrando o meu orgulho, foram quebrando a minha crista, né? Foi caindo. Aí foi nesse período que eu acabei desviando, acabei saindo fora e tal. E acabei sendo inconstante muitas vezes por causa disso. Hoje eu entendo que era Deus me moldando, me lapidando para que eu chegasse hoje. Não que eu seja um grande pregador, nada disso. Eu faço tudo para a honra e glória do Senhor. Mas para mim chegar hoje a ponto da pessoa chegar assim e falar: nossa, Edson, a sua pregação não foi tão boa, e eu aceitar e falar: vou orar a Deus e vou entregar na mão dele. Ou se a pessoa chegar assim e falar: nossa, Edson, a sua pregação foi excelente e tal, eu falo: tudo é para honra e glória do Senhor e eu vou orar também. Não deixo isso me afetar hoje, sabe? Que legal, né? Às vezes isso aí é maturidade, né? A gente reconhecer que cometeu erros, né? E que existe um preço a ser pago por isso, né? Isso é para mim, para você, para todo mundo, né? Eu creio assim, né? O perdão de Deus, ele sempre vai existir, né? Deus sempre nos perdoa pelas nossas falhas, nossos defeitos, né? Mas tem uma coisa que nós, para todos nós, viu? Não tô apontando para você, pelo amor de Deus. É nosso. Então a consequência, ela é nossa. Né? Deixa eu aproveitar aqui, o pastor Vanderlei tá aqui, ó, tava fervendo aqui, né? Ei, maravilha. Tá falando que tá com Cristo já faz tempo, amém, né? Ele é de Pau Sul, achei que era de Bernardino aqui. Eita. Obrigado, pastor. Manda um alô pros irmãos aí, né? Aproveita, divulga aí, né? Nós somos aqui de Bernardino de Campos, eu sou de Bernardino, e essa aqui é a rádio 100% evangélica, Rádio Bernardino de Campos, né? E estamos aí há 3 anos e meio, Edson, já nessa batalha. Acho que o Edson acompanhou o comecinho nosso. Prestei algumas assistências para você aqui no começo. Ele veio aqui, a gente estava no outro local que estávamos iniciando, ele veio aqui e falou, eu falei, pessoal, como que melhorou, né? Graças a Deus, né? Claro. Deus é muito bom. E vamos seguindo aqui a nossa live, você vai divulgando aí, né? Você pode mandar um comentário se eu achar interessante aqui, não for algo que vai agredir, que nosso propósito não é esse, né? Por mais que o Edson falou assim, não, pode perguntar o que quiser. Não, mas a gente tem que saber também, então, ter cuidado com as coisas, né? Não, que live é um negócio complicado. Falou, não volta mais, viu? Mas pode ficar tranquilo, pode perguntar qualquer coisa sem medo. Aqui, mais um chegando aqui, é o Gustavo M. Siqueira. Ô, Gustavo, trabalha com a gente lá, tá, Gustavo? Trabalha. Um abraço pra você lá, viu? Deus abençoe, obrigado pela sua audiência. Né? É lá, ó. É isso aí, irmão. E vamos seguindo aqui. Então, Edson, quantas igrejas você já pregou já por aí? Você já tem na cabeça o número já? É bastante, hein? Preguei muita cidade. Já aqui em Bernardino eu preguei em quase todas. Pouquíssimas que não. Eu não vou saber dizer. Mas é bastante, então. Bastante, se você não sabe dizer, é porque bastante, né? Bastante. Graças a Deus, Deus tem... Cada ano que passa, Deus tem me levado para áreas novas. Tipo, eu tenho conhecido muita diversidade, a forma como Deus tem trabalhado. Que legal, né? Deixa eu perguntar pra você uma coisa. Antes de você ter acontecido, você ter desviado por um período, né? Uhum. Você já pregava? Já. E o que você... Vamos dizer assim, posterior a isso... as oportunidades aumentaram ou diminuíram? Olha, as igrejas que me chamavam antes não me chamaram mais. Certo. Né? Pouquíssimas igrejas me chamaram. E tipo, eu entendo os pastores, né? Os pastores, eles têm que seguir ali um exemplo, né? Certo. E tipo, por mais que eu tenha me arrependido, que eu acredito que o Senhor Jesus me perdoou, e eu tenho dado nos últimos tempos testemunho dessa mudança, eu entendo os pastores, não condeno. Mas o número de igrejas novas que começaram a me convidar supera as que não convidam. Ah. E tipo assim, eu fico feliz, mas
hoje eu não consigo atender todos os convites, né? Olha só! Porque eu trabalho, né? A gente trabalha junto lá na empresa, né? Sim. E, tipo, eu trabalho durante a semana e estudo à noite. Então, eu tenho compromisso com a nossa igreja ali, né? Eu sou diácono ali, sirvo os domingos ali. Então, eu tenho só os sábados disponíveis. Então, eu recusei muitos convites. Então, pelo que eu entendi que você falou agora, que os convites dobraram, né? Dobraram. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Sim. Eu acredito que para Deus, né? Acredito não, eu creio nisso. É tudo um processo na nossa vida, Sim. né? É tudo um processo e Deus trabalha de diferentes formas, né? Por isso que às vezes antes da gente questionar, julgar alguém, eu tive que aprender isso a ferro e fogo. Então hoje Sim. eu não costumo julgar ninguém. Já fui um julgador, viu? Fui mesmo e paguei o preço disso. Acho que todos nós no começo a gente... O ânimo, o fervor da religiosidade acaba atingindo, né? Aí a gente vai mudando conforme a nossa maturidade vai aumentando, conforme a gente vai se aprofundando na palavra e vai conhecendo a Deus, a gente vai mudando a nossa forma de pensar. Ué, você tá com quantos anos hoje? Eu vou fazer 28 agora. 28. Isso. Ó, o pastor Vanderlei que tá gostando aqui, falou aqui, ó, este é muito jovem, este Edson, pregador, vai em frente, Deus sempre vai te honrar. Deus abençoe, pastor. Parabéns aí, olha, tá vendo só como que o trabalhar de Deus, ele é assim, é totalmente diferente do que o ser humano imagina, né? O ser humano, ele tem sabe, eu gosto muito de ouvir as palavras de Jesus, porque Sim. O que Jesus faz na vida da gente é algo assim tão diferente, gente. Porque assim, eu costumo assim, Jesus versus religião, né? Jesus, ele oferece algo totalmente diferente pra gente, né, Edson? Assim, algo de perdão, de amor, de oportunidade, de falar, vem pra cá, vem aqui, feriram você, né? Criticaram você, não, vem aqui, vem cá, vem aqui e vai, né? Isso é importantíssimo, né, Edson? Sabe uma coisa que eu aprendi, Manuel, assim, a gente cresce, eu vou falar por mim, eu cresci durante muito tempo, vendo Jesus, não por aquilo que eu lia na palavra, mas por aquilo que as pessoas me contavam, sabe? Eu aprendi muito do evangelho a maior parte da minha vida por aquilo que as pessoas me falavam. Eu aprendi de Jesus muita coisa daquilo que as pessoas me falavam e não daquilo que eu lia, né? A partir do momento que a gente começa a ler e entender o ministério de Jesus, o que Jesus queria dizer, o contexto da história que Jesus viveu ali, o que o sacrifício dele realmente significou para a humanidade, quando a gente começa a entender isso, a gente vai ver que a religião teve ali o seu fundamento, tem o seu fundamento ainda hoje, tem a sua devida importância, mas a gente vai ver que a maior parte das coisas que a gente ouviu falar de Jesus não eram verdades, né? Não querendo dizer que os pastores estavam errados, que jamais. Tanto é que a gente tem que respeitar a história daqueles que vieram antes da gente, né? Eles plantaram o que a gente está colhendo hoje, a gente está plantando hoje o que os nossos filhos e os nossos netos vão colher no futuro. Que legal. Então, assim, mas nós, como crentes, como cristãos, independente se é católico, se é evangélico, Testemunho de Jeová, espírita, a gente tem um manual que é a Bíblia. Sim. Então a gente vai conhecer Jesus, a gente vai conhecer Deus, assim, pessoalmente, entre aspas, a partir do momento que a gente parar de escutar o que as pessoas falam e viveram e a gente começar a viver aquilo que está escrito ali, aquilo que... Por exemplo, é muito fácil eu vir aqui contar um testemunho de milagres ou ouvir você contando um testemunho de milagres. Vai me edificar. Mas quando eu começar a entender e eu começar a viver esses milagres que você comentou, a minha fé vai multiplicar e eu vou conhecer Deus pessoalmente. Até porque, né, Edson, tem um ditado do secular, que a gente vamos dizer assim, que não é bíblico isso, né? Diz assim, conhecimento é poder. Com certeza. Correto? Com certeza. Você falou agora aí. Quando você passa a conhecer a palavra de Deus, você passa a ler a palavra de Deus, você passa a interpretar, você passa a conhecer, é muito difícil você ser ludibriado, né? Isso é a palavra certa. Por alguém, né?
E a verdade é Jesus. Ele fala Sim. lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Jesus é a libertação de tudo. João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Legal. Então, ele disse que ele é a verdade, e a gente tem que, para conhecer a verdade, a gente precisa conhecer Jesus. E conhecer Jesus é através das Escrituras. É porque quando você só vai na igreja por ir, né? Beleza, você tá indo lá, legal, né? Importante você. Deixa eu mandar uma alô também aqui, ó, pro o Henrique da SOS Bikes. Henrique, boa noite pra você, meu querido. Obrigado, viu? Deus abençoe pela sua audiência. O pastor falou aqui, ó, eu me batizei com 19 anos. O Gunderli tá falando aqui, ó, 19 anos. E hoje eu tenho 62 anos. Olha, rapaz, isso é o tempo, hein, na caminhada, hein, Vanderlei? Bastante tempo, hein? Maravilha. Quero contar esse testemunho na minha vida. Olha que legal, também, né? Eu tô na igreja desde os meus 15 anos. Né? Desde os meus 15 anos, tô com 42 hoje, faz tempo, hein? Faz. Tempinho. Que a gente tá aí. Mas assim, graças a Deus, né, e aos conhecimentos da palavra de Deus, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com os pastores, com os presbíteros, com os líderes, né? Ó, Marcos Evaristo também chegando aqui. Boa noite, Marcos Evaristos. É o Marquinho lá, né? Trabalha com você lá. Ele não trabalha mais. Não trabalha mais. Acho que ele tá lá em Ourinhos. Tá, Ourinhos? Obrigado pela audiência sua. Deus abençoe sua família, né? Sua esposa, sua filha. Né? Deus abençoe a todos aí. Amém. E é isso mesmo, né, cara? Jesus, ele... não tem como explicar Jesus, não, né? Só vivendo. Porque a religião ela tenta explicar. Tenta. Né? Só que Jesus, ele é inexplicável. Não. Né? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ó, Fábio Valim também chegando. Boa noite, ô Valim. Obrigado aí. Fabinho. Obrigado aí. Né? Então, Edson, e assim, né? Teve algum momento difícil nesse todo esse período, nesse turbilhão que você passou, né? Você comentou com a gente aqui. Teve um momento difícil que você enfrentou? E aí? Tiveram vários. Um de maior destaque que você acha assim que foi. Aqui esse foi o. Foi recente. No último ano aconteceram muitas coisas na minha vida que, assim, me fizeram. O questionamento não é pecado, porque a gente vai ler o livro de Jó, que Jó questiona Deus diversas vezes pelo que ele estava passando. E no último ano eu passei por diversos problemas, né? Você sabe muito bem disso, né? Minha mãe teve os problemas dela, meu pai também teve alguns problemas. Certo. Eu, nos últimos 90 dias, passei por períodos complicados. Eu sofri um acidente de carro, fiquei doente mais de 30 dias seguidos. Eu peguei virose, peguei dengue. Rapaz, tudo? Tudo numa sequência, assim, que... Aí eu nunca tive, assim, dúvidas do que Deus tinha pra mim. Isso eu nunca tive dúvidas. Mas eu sempre questionei, assim, quando aconteciam esses problemas, Senhor, será que, tipo, é agora que eu vou morrer? É agora que eu vou... Tem tanta coisa ainda que o Senhor prometeu e agora? E, tipo, foi passando. Eu, assim, dá aquele desânimo, mas você não para de caminhar. Paulo vai falar que não importa como você começa, mas sim como você termina, né? E, tipo, teve épocas, períodos nos últimos 90 dias, por exemplo, que eu tava me arrastando, sabe? As orações eram engolidas por lágrimas, soluços, e, tipo, não tinha nem vontade de orar. Às vezes era só um agradecimento a Deus e passa. O momento passa. E tiveram outros momentos, tipo, a minha vida é cheia de altos e baixos, né? Mas eu tento permanecer constante ali em meio às inconstâncias da vida. Legal, legal. É superar, né? Sim. É o poder da fé, né? Saber que deu errado, mas dá para ser diferente. Passou difícil, mas dá para melhorar, né? Sim. Eu acho que isso é importantíssimo pra gente, né? Esse poder da fé. Bom, a gente já estamos chegando perto do nosso timer já aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Não tem mais por enquanto não, né? Ó, 8h12, 15 minutinhos pra você, uma palavra. Você tá pronto aí? Você veio pronto? Então, eu te preparei, eu avisei você antes, hein? Vamos ver aqui o que Deus tem pra Já falar. prepara uma palavra. Enquanto isso, eu vou formando o pessoal aqui. Gente, ó, me ajuda. Eu tenho um canal no YouTube, né? E se você não conseguir achar, eu deixei aqui em cima, aqui, ó, tem um link lá da rádio. A hora que você entrar nesse link, aí você vai no Google, escreve assim, Rádio Bernardino de Campos. Você já vai encontrar a nossa
é o nosso endereço lá, se acessa lá, tem o YouTube, tem quatro vídeos que a gente já colocou de alguns pastores que estiveram aqui. O do Edson também vai para lá depois também. Mas eu preciso da sua ajuda. Por enquanto, esse canal é um novo projeto que nós iniciamos, que é o da rádio, né? Então, preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal, dá uma forcinha ali. Tá bom? Prontinho, Edson? Pronto. Vamos lá então, agora a palavra é com você. A gente falou um pouco aqui, né, Manuel? Inclusive eu citei esse versículo durante a conversa, João 14:6, em que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a gente estava falando aqui, eu estava lembrando das histórias que eu passei. No começo a gente falou da conversa aqui sobre o vazio de sentir. E muitas das vezes as pessoas que estão nos ouvindo, Deus não te trouxe aqui para essa live por acaso. Jamais. Se você abriu esse link, se você abriu a rede social e você caiu nesse vídeo, é porque tudo tem um propósito e Deus tem um propósito na tua vida. Eu não sei se você está passando por um momento em que você se sente vazio, se você se sente perdido, ou se você está pensando até mesmo em tirar sua própria vida por causa das ocasiões que têm acontecido. E eu tenho a dizer que aqui em João 14:6, Jesus fala que se você está perdido, Ele é o caminho. Se você não encontrou um caminho ainda para você seguir, Jesus é o caminho. Se você não conseguiu ainda se encontrar, Ele é a verdade. No meio de um mundo cheio de mentiras, cheio de engano, Ele é a verdade. E se você já desistiu, se você está pensando aí em tirar sua vida, se você está pensando em largar tudo, abandonar tudo, desistir, largar a família, não importa. Ele é a vida. Ele traz de volta a vida, Ele traz de volta a vontade de viver, Ele traz de volta tudo aquilo que é bom. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele aqui nessa noite, Ele não te trouxe aqui em vão, para você ouvir essa palavra. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele tem coisas grandes, coisas poderosas para mim, para você, para todos nós. E não importa a situação que você está passando, não importa mesmo. Tudo passa, tudo vai passar. Seja forte e tenha fé. Creia que o Senhor Jesus pode mudar a tua história, mudar a história da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, não importa de quem for. O Senhor Jesus sempre tem um projeto, tem um propósito, e nada é em vão. Tudo é para honra e glória dele. Amém? Legal, né? Olha, ele pregando na igreja não é assim não, viu? Ele é bem à vontade e traz umas mensagens bonitas, né? Até se você quiser convidar ele para pregar na sua igreja, você pode convidar, ele vai ver conforme a disposição sua, né? Sim. Você vai encontrar aí. Se você pesquisar no Facebook, dá para achar Edson, né? Edson Mantuano, né? Isso. Todas as redes sociais tá lá Edson Mantuano, no Instagram mesma coisa, vai aparecer lá. Olha que legal, ó. A gente chegando aqui, ó, Marcelo. Ô, Marcelão, nos abençoe da Valentes lá, né? Nos abençoe, amém. Marcelão. Gente boa demais também, né? Pastora Cíntia também tá acompanhando a gente aí, né? Pastora, grande pastora lá, né? Cíntia da Paré? Ela mesma, a mulher do pastor Fábio que teve aqui também. E, ó, pastora, vai preparando o cajado aí que eu vou trazer a senhora aqui, hein? Falei senhora, ela não gosta que fala senhora, desculpa, né? Trazer você aqui, né? Gente, muito obrigado. O pessoal, alguns chegaram agora no finalzinho, né? Já estamos encerrando aqui. É meia horinha no máximo que nós estamos fazendo aqui. Passamos um pouquinho e começamos um pouquinho mais tarde. Mas nós vamos abrir oportunidades aí, viu? O pessoal que tá aqui, tô vendo aqui o Marcelo, já vi ele pregando também. O Marcelo, prepara aí também, vou lançar você também aí. Marcelão. Vai ajeitando aí. Gente, muito obrigado, né? Eu peço que você me ajude com a inscrição no canal do YouTube. A Rádio Web Bernardino de Campos é uma rádio que nós temos aí já há 3 anos e meio, quase 4 anos, estamos com essa rádio no ar, né? Pela internet, né? Que você vai ouvir. Você pode baixar o aplicativo nosso, né? Você baixa o aplicativo nosso ali pelo site aqui, ó. Esse site que eu deixei em cima aí, só você entrar lá, Rádio Bernardino de Campos, e você consegue achar um lugar lá, tem um local que você pode baixar o aplicativo. E a rádio toca 24 horas de louvor e adoração também. Essa aqui é só uma das programações que nós temos. Temos mais programação ao vivo lá, se você quiser, na sua igreja, né? E fica aí para você baixar o aplicativo da gente lá. Tem também o canal do YouTube, lá você vai entrar no site, tem um local que vai pro canal do YouTube também, você vai se inscrever, você vai ajudar a gente, né? Eu preciso da sua ajuda, né? O canal do YouTube da Rádio Bernardino de Campos, que é uma rádio evangélica, agora, estamos com... É um novo projeto.
né? Temos um podcast, né, que é o meu podcast BC, que é mais assuntos aleatórios, não é focado para o povo evangélico, né? Apesar que é aberto para o público, não tem nada demais ali, né? Mas a rádio é mais voltado para o cristão, para quem quer apresentar Deus para alguém, e mais assuntos direcionados à palavra de Deus, à Bíblia, né? Pregadores que vão trazer daqui amanhã. Gente, você que está na live acompanhando aí agora, amanhã, né, uma indicação do Edson, né? É o pastor Henrique Coelho, lembra? Você mandou o zap dele? Sim. Então ele vai estar aqui amanhã também. Espero que ele não cancele, né? Às vezes acontece alguma coisinha, fazer o quê? É assim mesmo que funciona, faz parte. O Henrique é bem mais extrovertido do que eu, ele tem mais intimidade com Não, mas você foi muito bem. Você conseguiu extrair leite de pedra. Não, capaz, meu. Aqui funciona assim, o meu trabalho é esse aqui, ver fazer vocês falar aí, né? Eu já falo, você deixa aqui, eu falo o tempo todo, meu Deus do céu. Gente, então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou estar na live aqui ainda, até 8h30 eu tô por aqui ainda, né? E a rádio, ela segue também, tá bom? Só você entrar no site, você baixar lá, divulgar, ajudar a gente, né? Um projeto. E o Edson passou aqui a primeira vez, mas vou abrir mais chance pra você vir aqui, viu? A gente vem. Só você querer vir. Infelizmente, você não vai encontrar a nossa rádio na Play Store, não está ali. Nós temos uma loja de aplicativos exclusiva, né? Do servidor de rádio web nosso. Então, se você entrar no site, o site nosso tá ali, né? Tá ali. Você entra lá, você pode baixar o aplicativo Rádio Bernardino de Campos. Entra lá. Se você está aqui na live agora, eu deixei alguns links pro canal do YouTube, pro site, para você baixar o aplicativo direto. Tudo no link. Você pode baixar por ali. Tá bom, gente? Obrigado, Edson. Opa. Deus abençoe, viu? Opa, amém. Obrigado. Quer dar um tchau pro pessoal lá? Opa. Fiquem com Deus, pessoal, que essa palavra que foi dada aqui rápida, com timidez, tenha tocado teu coração, tenha alcançado vidas que precisam. Espero que essa conversa, esse bate-papo tenha sido edificante, como foi para mim, acredito que foi para o Manuel, seja para você também, que Deus abençoe e que você tenha uma ótima noite, um bom descanso. Maravilha, deixa eu só mandar um alô para um ouvinte aqui, ó, o Andrei Felipe Bárbara. Ah, tá. É o Andrei. O Andrei e a Bárbara. Andrei e a Bárbara, é o casal, né? Isso. Gente, muito obrigado também, né? Chegaram há pouco tempo, estamos aqui também. Muito obrigado por vocês, pela audiência de vocês. Amanhã tem de novo live, né? Então aguardo vocês aqui, tá bom?